Antes de qualquer explicação sobre anel de fogo ou lua vermelha, feche os olhos por um instante e imagine o firmamento como uma engrenagem colossal e silenciosa. Não há ruído de metal, não há vapor, não há mãos humanas conduzindo seu movimento. Ainda assim, tudo gira com regularidade absoluta, como se o universo obedecesse a um relógio invisível que nunca atrasa. Vivemos sobre uma esfera azul que se move sem que percebamos. A Terra executa uma rotação constante em torno de seu próprio eixo e completa uma volta a cada 24 horas. Enquanto você respira, trabalha ou dorme, o planeta viaja pelo espaço em velocidade impressionante, conduzindo oceanos, cidades e florestas. Enquanto isso, a Lua descreve sua órbita ao redor da Terra em aproximadamente 29 dias e meio. Ela não apenas muda de fase, como também altera marés e influencia ciclos naturais. Esse movimento não é improvisado. Trata-se de uma dança gravitacional guiada por forças fundamentais que estruturam todo o cosmos conhecido. A própria Terra, junto com a Lua, percorre uma órbita ao redor do Sol, completando um ciclo em 365 dias, e alguns ajustes adicionais que exigem o ano bissexto. Esse percurso acontece a uma distância média de 150 milhões de quilômetros da estrela que sustenta a vida. Nada nesse arranjo é fruto do acaso imediato. A gravidade atua como uma corda invisível que mantém cada corpo celeste em sua trajetória. A física que governa essas órbitas pode ser descrita por equações elegantes, capazes de prever posições com precisão surpreendente, mesmo após décadas de observação. No entanto, apesar da regularidade matemática, existe um elemento de rara convergência. Em momentos específicos, a Terra, a Lua e o Sol alinham-se de modo quase perfeito. Essa geometria temporária não acontece a cada mês, porque as órbitas possuem inclinações distintas no espaço tridimensional. A órbita lunar é inclinada cerca de 5 graus em relação ao plano em que a Terra circunda o Sol. Por causa dessa diferença, na maior parte do tempo, a Lua passa ligeiramente acima ou abaixo do alinhamento necessário para bloquear a luz solar ou mergulhar na sombra terrestre. Quando os planos orbitais se cruzam em pontos chamados nodos, abre-se uma janela cósmica. Se a Lua estiver posicionada nesses pontos durante a fase adequada, o alinhamento se concretiza. É nesse instante que o relógio celeste parece pausar o cotidiano e oferecer um espetáculo raro. Imagine a expectativa de povos antigos ao perceberem que o disco solar poderia ser obscurecido ou que a Lua poderia perder seu brilho habitual. Sem telescópios modernos, eles interpretavam esses eventos como mensagens divinas, presságios ou sinais de mudança iminente. Registros da Mesopotâmia, da China antiga e das civilizações americanas mostram que eclipses eram observados com reverência e temor. Muitos sacerdotes tornaram-se especialistas em prever esses acontecimentos, utilizando ciclos repetitivos que hoje reconhecemos como padrões astronômicos regulares. Entre esses ciclos, destaca-se o chamado ciclo de Saros, que possui duração aproximada de 18 anos, 11 dias e cerca de 8 horas. Após esse intervalo, eclipses com características semelhantes tendem a se repetir, deslocados geograficamente por causa da rotação terrestre. Essa previsibilidade reforça a ideia de que o cosmos opera como um mecanismo preciso. A cada rotação, a cada translação, forças gravitacionais ajustam velocidades e trajetórias. Pequenas variações existem, porém dentro de limites que mantêm o sistema estável ao longo de bilhões de anos. Mesmo assim, nada parece banal quando o alinhamento ocorre. A luz muda, as sombras ganham contornos incomuns e a percepção humana é desafiada. Nosso cérebro, habituado a padrões diários, reage com surpresa quando o céu altera seu comportamento habitual. Do ponto de vista físico, um eclipse é simplesmente o bloqueio parcial ou total da luz de uma fonte por um corpo intermediário. No entanto, a simplicidade da definição contrasta com a complexidade das condições necessárias
para que o fenômeno seja visível da superfície terrestre. É preciso considerar distâncias, ângulos, tamanhos aparentes e velocidades orbitais. A Lua tem diâmetro muito menor que o do Sol, mas sua proximidade faz com que ambos pareçam ter dimensões semelhantes no céu. Essa coincidência geométrica é extraordinária. Se a Lua estivesse significativamente mais distante ou tivesse dimensões menores, jamais veríamos certos tipos de ocultação solar. Essa relação delicada entre escala e perspectiva é fruto de uma história cósmica que envolve formação planetária e bilhões de anos de evolução dinâmica. A própria Lua não nasceu exatamente onde está hoje. Evidências indicam que, no passado remoto, ela se encontrava mais próxima da Terra. Com o tempo, interações gravitacionais transferiram energia e a empurraram gradualmente para órbitas mais amplas. Atualmente, medições precisas mostram que o satélite natural se afasta cerca de 3,8 centímetros por ano. Esse afastamento lento modifica a duração dos dias terrestres e altera levemente as marés, provando que o relógio cósmico também sofre ajustes contínuos. Ao compreender esses detalhes, percebemos que um eclipse não é uma anomalia, mas um resultado inevitável de movimentos coordenados. A regularidade não elimina o fascínio. Pelo contrário, intensifica o impacto ao revelar que a beleza emerge de leis universais. Há algo profundamente humano na contemplação desse alinhamento. Somos uma espécie que evoluiu olhando para o céu noturno, buscando padrões, narrativas e significado. Quando a luz é transformada por alguns minutos, sentimos que participamos de uma história maior. A sensação de pequenez diante da vastidão espacial desperta questões existenciais. Se tudo segue trajetórias determinadas pela gravidade, qual é nosso papel nesse cenário? Somos observadores passageiros em um palco cósmico que já existia muito antes de qualquer civilização. E ainda assim, somos capazes de calcular com antecedência quando o próximo alinhamento ocorrerá. Essa capacidade de previsão demonstra que a mente humana consegue decifrar parte da engrenagem universal, transformando o mistério em conhecimento sem eliminar o encantamento. Cada eclipse é, portanto, um encontro entre ciência e imaginação. Ele confirma teorias gravitacionais e, simultaneamente, toca emoções ancestrais. O céu se torna laboratório e templo ao mesmo tempo, unindo cálculo rigoroso e contemplação silenciosa. Quando você observar o firmamento na próxima noite clara, lembre-se de que nada ali está parado. A Terra gira, a Lua orbita, o Sol mantém sua influência gravitacional. Em silêncio absoluto, o mecanismo continua operando, preparando o próximo alinhamento que mudará a luz diante de seus olhos. O céu parece previsível durante a maior parte do tempo. O Sol nasce, percorre o firmamento e se põe com regularidade reconfortante. Essa rotina luminosa sustenta a sensação de estabilidade na vida cotidiana. Porém, em ocasiões raras, a ordem aparente do dia se transforma diante de nossos olhos e revela um espetáculo capaz de suspender o tempo. Imagine olhar para cima e perceber que a luz solar começa a mudar de intensidade sem que nuvens se aproximem. O brilho se suaviza, o ar ganha um tom incomum e o ambiente parece atravessar um limiar invisível. Nesse instante, um alinhamento cósmico silencioso começa a produzir um dos fenômenos mais intrigantes do sistema solar. Um eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra sobre uma parte do planeta. A princípio, essa definição parece simples. Ainda assim, a execução exige uma precisão orbital extraordinária. Distâncias, ângulos e velocidades precisam coincidir com exatidão para que a ocultação seja visível. Dentro dessa categoria, existe um tipo especial que desperta fascínio profundo. Trata-se do eclipse solar anular. Nesse cenário, a Lua passa diante do Sol, mas não consegue encobrir completamente sua superfície luminosa. O resultado é uma visão que parece saída de um sonho cósmico e que desafia a percepção humana.
Para compreender esse evento, é necessário imaginar a órbita lunar como um caminho levemente oval. Ela não descreve um círculo perfeito ao redor da Terra. Em certos momentos, o satélite natural encontra-se mais próximo do planeta. Em outros, afasta-se consideravelmente, alterando seu tamanho aparente no céu. Quando a Lua atinge sua maior distância da Terra, cerca de 405 mil quilômetros, sua aparência diminui ligeiramente para quem observa da superfície. Mesmo sendo enorme em termos reais, ela se torna pequena o suficiente para não cobrir totalmente o disco solar durante o alinhamento. Nesse momento, ocorre uma coincidência visual extraordinária. A Lua posiciona-se diante do Sol e bloqueia a região central da estrela. Porém, uma borda luminosa permanece visível ao redor de sua silhueta escura. Forma-se então um círculo radiante que envolve a Lua como uma coroa incandescente. Esse contorno de luz intensa recebe o nome popular de Anel de Fogo. O termo não é exagerado. O brilho do Sol, comprimido em um círculo perfeito, cria a impressão de que um aro flamejante paira no céu. A visão provoca silêncio coletivo e desperta admiração imediata. Durante os minutos em que o anel permanece visível, o mundo parece suspenso em um intervalo entre estados. Não é noite, pois a luz não desaparece por completo. Também não é pleno dia. A atmosfera assume uma tonalidade estranha, como se o ambiente estivesse filtrado por um vidro invisível. A luminosidade do entorno diminui de forma gradual. Objetos e paisagens ganham contornos mais definidos e as sombras tornam-se surpreendentemente nítidas. Esse efeito ocorre porque a fonte de luz solar se transforma em um círculo estreito, produzindo projeções mais precisas no solo. O ar pode esfriar levemente durante o ápice do fenômeno. Sem a incidência plena dos raios solares, a superfície terrestre perde parte do calor momentaneamente. Esse resfriamento sutil é suficiente para que algumas pessoas sintam uma mudança térmica perceptível no ambiente. Animais e insetos reagem de maneira curiosa. A redução da claridade pode confundir pássaros e provocar comportamentos típicos do entardecer. Alguns iniciam rotinas de recolhimento, acreditando que o dia está chegando ao fim. A natureza responde instintivamente a essa alteração luminosa, incomum. Enquanto isso, seres humanos observam com fascínio crescente. A percepção de que a luz solar foi parcialmente ocultada por um corpo celeste gera uma sensação de vulnerabilidade e maravilhamento. É como se o universo revelasse, por alguns instantes, a mecânica por trás da rotina diária. Para entender a origem do anel luminoso, é preciso considerar os tamanhos reais do Sol e da Lua. O Sol possui diâmetro aproximado de 1.390.000 quilômetros. Já a Lua mede cerca de 3.474 quilômetros de diâmetro. A diferença de escala é gigantesca. Mesmo assim, devido à distância relativa de cada corpo, ambos parecem quase do mesmo tamanho no céu. O Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, enquanto a Lua se encontra muito mais próxima em comparação. Essa relação entre dimensões reais e distâncias cria uma coincidência visual impressionante. Quando a Lua se encontra mais próxima do planeta, ela consegue cobrir completamente o disco solar, produzindo um eclipse total. Quando está mais distante, surge a versão anular. A diferença de poucos milhares de quilômetros na posição lunar altera completamente o resultado visual. Se a Lua recua o suficiente em sua órbita, seu diâmetro aparente diminui e não alcança as bordas do Sol. O anel luminoso permanece visível como um halo intenso. Essa geometria precisa transforma o eclipse anular em um evento de rara beleza. O alinhamento precisa ocorrer em momento exato e com a distância correta entre Terra e Lua. Pequenas variações seriam suficientes para impedir a formação do círculo incandescente. A precisão desse arranjo leva muitos a considerarem o fenômeno uma coincidência extraordinária do sistema solar.
Poucos lugares conhecidos no universo oferecem a possibilidade de observar uma estrela sendo contornada por um satélite com tamanhos aparentes tão semelhantes. Ao observar o anel de fogo, torna-se evidente que vivemos em uma posição privilegiada. A combinação de distâncias e dimensões permite presenciar um espetáculo que talvez não seja comum em outros sistemas planetários. Essa singularidade reforça a sensação de raridade cósmica. O impacto visual não se limita ao céu. Paisagens inteiras adquirem uma aparência cinematográfica. Cores tornam-se mais frias e o contraste aumenta. Pessoas relatam a sensação de estarem dentro de um cenário que mistura realidade e ficção científica. A percepção temporal também se altera. Minutos parecem mais longos enquanto o anel permanece visível. A atenção coletiva volta-se completamente para o firmamento, como se todas as atividades humanas fossem momentaneamente suspensas para testemunhar o alinhamento. A cada segundo, a Lua continua seu movimento orbital. Gradualmente, ela deixa de ocupar o centro do Sol e a luz volta a se expandir. O anel se desfaz e a claridade normal retorna. O espetáculo termina com a mesma descrição com que começou. Apesar da breve duração, o impacto emocional pode persistir por muito tempo. Quem presencia um eclipse anular frequentemente descreve a experiência como transformadora. A sensação de observar a mecânica celeste em ação provoca reflexão sobre nosso lugar no universo. Compreender a física por trás do fenômeno não diminui sua força simbólica. Saber que o anel de fogo resulta de alinhamentos precisos e distâncias calculáveis apenas intensifica o fascínio. A beleza surge justamente da harmonia entre matemática e percepção. Cada eclipse anular confirma que o cosmos opera segundo leis consistentes. A gravidade conduz movimentos, define órbitas e cria eventos visíveis a partir de equações invisíveis. O céu torna-se um palco onde a física se manifesta em forma de espetáculo. Observar esse fenômeno é testemunhar a interação entre luz e sombra em escala planetária. A Lua, um corpo rochoso silencioso, transforma-se em protagonista momentânea ao interceptar a radiação solar e redesenhar a paisagem terrestre com sua presença. Quando o anel de fogo aparece, somos lembrados de que o cotidiano depende de equilíbrios delicados. A luz que sustenta a vida pode ser parcialmente ocultada por alguns minutos, revelando a complexidade das relações cósmicas que moldam nossa existência. Essa consciência desperta uma mistura de humildade e admiração. Percebemos que habitamos um sistema dinâmico, governado por forças que transcendem qualquer fronteira humana. Ainda assim, temos a capacidade de compreender e antecipar esses eventos extraordinários. Assim, o eclipse solar anular não é apenas um espetáculo visual. É uma janela para a compreensão do universo e de nossa própria condição dentro dele. Sob o círculo luminoso que envolve a Lua, a ciência e o mistério se encontram em perfeita harmonia. Antes de mergulharmos nesse espetáculo cósmico, já deixa o seu like porque cada apoio ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas apaixonadas pelo universo. Se você gosta de mistério, ciência e descobertas que expandem a mente, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma viagem pelo cosmos. Prepare-se, porque o que você vai ver hoje pode mudar a forma como você enxerga o céu para sempre. Poucas pessoas percebem que o céu que observamos hoje não será o mesmo para sempre. A Lua, companheira constante das noites terrestres, está lentamente se afastando do planeta. Esse movimento é discreto, quase imperceptível na escala humana, mas ao longo de vastos períodos cósmicos, ele transforma profundamente a aparência do firmamento. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, a Lua se distancia da Terra alguns centímetros por ano. A taxa média desse afastamento é de aproximadamente 3,8 centímetros anuais. Pode parecer insignificante, porém, em milhões de anos, essa diferença se acumula e altera o equilíbrio visual entre Sol e satélite natural.
Para compreender o impacto desse fenômeno, é preciso imaginar a Lua como um objeto que gradualmente se afasta de uma câmera. Quanto maior a distância, menor será seu tamanho aparente. Esse princípio simples de perspectiva atua também no espaço, moldando a forma como percebemos o disco lunar no céu. Hoje, a Lua e o Sol parecem possuir dimensões semelhantes quando vistos da superfície terrestre. Essa coincidência permite que a Lua cubra completamente o Sol durante certos alinhamentos, produzindo eclipses solares totais. Nesses instantes, o dia se transforma em noite por alguns minutos e a coroa solar torna-se visível. Esse equilíbrio visual, no entanto, não é permanente. À medida que o satélite natural se afasta, seu diâmetro aparente diminui lentamente. Com o passar de milhões de anos, ele deixará de ser grande o suficiente para encobrir totalmente a estrela central do Sistema Solar quando ocorrer um alinhamento perfeito. Quando esse momento chegar, os eclipses solares totais deixarão de existir. A Lua continuará passando diante do Sol, mas não conseguirá ocultar completamente sua superfície brilhante. Em vez da escuridão, súbita característica do eclipse total, restará um anel luminoso ao redor da silhueta lunar. Esse tipo de evento recebe o nome de eclipse anular. Nele, o Sol permanece visível como um círculo de luz intensa envolvendo a Lua. O céu não escurece completamente e a atmosfera mantém uma luminosidade incomum. O espetáculo é fascinante, porém distinto da experiência dramática do eclipse total. A transição entre essas duas realidades já está em andamento. Atualmente, ainda vivemos em uma era em que eclipses totais são possíveis. Em um futuro muito distante, apenas eclipses anulares poderão ser observados. O fenômeno que hoje impressiona multidões tornar-se-á uma memória astronômica. Essa mudança ocorre por causa de interações gravitacionais entre Terra e Lua. As marés oceânicas, impulsionadas pela gravidade lunar, criam um efeito de arrasto que transfere energia rotacional da Terra para a órbita da Lua. Esse processo empurra lentamente o satélite para uma distância maior. Como resultado, a Terra também sofre alterações sutis. O dia terrestre se alonga gradualmente, tornando-se um pouco mais longo ao longo de milhões de anos. Esse ajuste é mínimo na escala cotidiana, mas revela a conexão dinâmica entre o planeta e seu companheiro celeste. Para visualizar a dimensão do tempo envolvido, imagine centenas de milhões de anos transcorrendo. Durante esse período, continentes se moverão, espécies surgirão e desaparecerão, e a própria superfície do planeta mudará. Enquanto isso, a Lua continuará sua jornada silenciosa rumo a uma órbita mais distante. Nesse futuro remoto, observadores humanos talvez contemplem um céu diferente daquele que conhecemos. O Sol ainda dominará o dia, e a Lua continuará iluminando a noite. Porém, o alinhamento perfeito que gera a escuridão total durante um eclipse solar não ocorrerá mais. A ideia de que certos espetáculos celestes possuem prazo limitado provoca uma sensação de urgência contemplativa. Cada eclipse total testemunhado hoje representa um privilégio raro na história do planeta. Estamos vivendo em um intervalo cósmico especial que permite essa experiência visual única. Essa consciência transforma a observação do céu em algo mais profundo do que simples curiosidade. Saber que o alinhamento atual é temporário desperta um sentimento de conexão com o tempo profundo do universo. Somos testemunhas de um momento específico na evolução do Sistema Solar. Mesmo com explicações físicas detalhadas, a sensação de mistério permanece. O afastamento gradual da Lua sugere que o céu está em constante transformação, ainda que essas mudanças ocorram em ritmos muito mais lentos do que a vida humana pode perceber diretamente. Esse contraste entre lentidão cósmica e brevidade humana cria uma reflexão inevitável. Enquanto nossa existência se desenrola em décadas, os corpos celestes seguem trajetórias que se estendem por bilhões de anos.
Ainda assim, conseguimos compreender parte desse processo com precisão surpreendente. A capacidade de medir a distância lunar com instrumentos modernos permite detectar variações minúsculas ao longo do tempo. Feixes de laser refletidos por espelhos deixados na superfície lunar confirmam o afastamento gradual. A ciência revela o movimento silencioso que molda o futuro do céu. Esse conhecimento amplia a percepção de que o universo não é estático. Cada estrela, planeta e satélite participa de uma dança gravitacional contínua. Pequenas forças acumuladas ao longo de eras transformam sistemas inteiros e redefinem paisagens celestes. Ao olhar para a lua cheia em uma noite clara, pode ser difícil imaginar que ela já esteve muito mais próxima da Terra. No passado remoto, eclipses totais eram mais frequentes e duradouros. Com o tempo, a distância crescente reduziu essa ocorrência e continuará reduzindo. Essa perspectiva temporal amplia o fascínio pelos eclipses atuais. Cada evento total observado hoje é resultado de uma coincidência geométrica que não existirá indefinidamente. O céu nos oferece um espetáculo que pertence a uma fase específica da história planetária. Quando pensamos nesse cenário, surge uma pergunta inevitável: quantos fenômenos que consideramos permanentes são, na verdade, temporários em escalas maiores? A resposta revela que a própria estabilidade do céu é uma ilusão moldada pela limitação da vida humana. O afastamento lunar lembra que o cosmos está em constante evolução. Mesmo movimentos quase imperceptíveis acumulam efeitos monumentais ao longo de eras. A paciência do universo contrasta com a rapidez da experiência humana, criando um senso de maravilhamento contínuo. Assim, cada eclipse total presenciado no presente torna-se um registro visual de um período privilegiado. Somos testemunhas de uma fase em que a Lua ainda possui o tamanho aparente ideal para ocultar completamente o Sol. Essa coincidência não durará para sempre. A consciência dessa transitoriedade transforma a contemplação do céu em um ato mais significativo. Observar um eclipse não é apenas apreciar um espetáculo visual, mas reconhecer que estamos inseridos em um capítulo específico da história cósmica que um dia se encerrará. Em algumas noites raras, a lua cheia começa a perder seu brilho prateado e assume uma tonalidade inesperada. O que parecia imutável no céu transforma-se lentamente diante dos nossos olhos. A cena não ocorre de forma abrupta. Ela se desenrola como um ritual silencioso que prende a atenção de quem observa. Diferente do eclipse solar, aqui o alinhamento acontece de modo inverso. O Sol permanece em uma extremidade, a Terra ocupa a posição central e a Lua segue na direção oposta. Quando esses três corpos se posicionam quase perfeitamente em linha reta, a sombra terrestre projeta-se no espaço. Essa sombra não é simples ausência de luz. Ela possui duas regiões distintas. A penumbra, onde parte da luz solar ainda alcança a Lua, e a umbra, onde a iluminação direta é completamente bloqueada. É nessa região mais escura que ocorre o verdadeiro eclipse lunar total. À medida que a Lua avança em sua órbita, ela começa a entrar na penumbra de forma quase imperceptível. Um leve escurecimento surge em uma das bordas. Muitos nem notam a mudança inicial. A transformação se intensifica quando o satélite mergulha completamente na umbra. Nesse momento, a expectativa cresce. O brilho que iluminava a noite desaparece gradualmente. Porém, ao contrário do que se poderia imaginar, a Lua não se apaga totalmente. Em vez disso, ela adquire uma coloração avermelhada que a faz parecer incandescente no céu escuro. Esse fenômeno é conhecido popularmente como lua de sangue. O nome desperta imagens dramáticas, mas sua origem é puramente física. Para entender essa tonalidade intensa, precisamos olhar para a atmosfera que envolve o nosso planeta. A Terra não é apenas uma esfera sólida e oceânica. Ela é envolvida por uma camada gasosa que interage constantemente com a luz solar. Quando os raios do Sol atravessam essa atmosfera, ocorre um processo chamado espalhamento de Rayleigh.
Esse mecanismo faz com que comprimentos de onda menores, como a luz azul, sejam dispersos com maior facilidade pelas moléculas do ar. Por isso, o céu diurno parece azul aos nossos olhos. Já os comprimentos de onda mais longos, como o vermelho, atravessam com mais eficiência. Durante um eclipse lunar total, a luz solar não atinge a Lua de maneira direta. Ela precisa contornar a Terra e atravessar a atmosfera antes de alcançar a superfície lunar. Nesse percurso, a luz azul se espalha, enquanto a vermelha continua seu caminho. Essa luz avermelhada é então levemente desviada pela atmosfera e projetada em direção à Lua, mesmo estando ela na região de sombra. O satélite reflete essa tonalidade de volta para nós, criando o espetáculo que observamos da superfície terrestre. De certa forma, a Lua está sendo iluminada por todos os pores do Sol e amanheceres da Terra ao mesmo tempo. Cada faixa atmosférica ao redor do planeta contribui com um tom avermelhado que se soma ao resultado final visível no céu noturno. Essa imagem carrega uma beleza poética e científica. A sombra da Terra não é completamente escura, porque nossa atmosfera atua como um filtro global, tingindo a luz solar antes que ela alcance a Lua. O vermelho que vemos é a assinatura óptica do nosso próprio planeta. O processo não acontece de forma instantânea. A mudança de cor é lenta e progressiva. Ao longo de horas, a Lua transita de um brilho intenso para tons de cobre, vinho profundo e, em alguns casos, marrom escuro. Essa lentidão contribui para o caráter hipnótico do fenômeno. Diferente do eclipse solar, que atinge o ápice em poucos minutos, o eclipse lunar total pode durar várias horas. Observadores têm tempo para perceber cada etapa da transformação. Durante o ápice, quando a Lua está totalmente imersa na umbra, o céu parece mais escuro e as estrelas tornam-se mais visíveis. A ausência do brilho lunar realça a profundidade da noite e intensifica a atmosfera contemplativa. Cada eclipse lunar total é único. A intensidade da cor vermelha depende das condições da atmosfera terrestre naquele momento. Poeira, partículas e poluentes influenciam a quantidade de luz que consegue atravessar e alcançar a Lua. Após grandes erupções vulcânicas, por exemplo, a presença de cinzas na atmosfera pode bloquear ainda mais a luz solar. Nesses casos, a Lua pode adquirir um tom extremamente escuro, quase invisível a olho nu. Esse detalhe revela como eventos terrestres podem modificar a aparência do céu. O planeta deixa sua marca óptica na superfície lunar durante o eclipse, conectando fenômenos geológicos à experiência astronômica. Enquanto a Lua atravessa lentamente a sombra, sentimos a passagem do tempo de maneira diferente. O fenômeno convida à observação prolongada e à reflexão silenciosa. Não há urgência, apenas um espetáculo gradual que se desenvolve acima de nós. A ciência explica cada etapa com clareza, mas a sensação permanece envolta em mistério. Ver a Lua tingida de vermelho desperta emoções antigas, ecoando interpretações históricas que associavam o evento a presságios e mudanças. Hoje compreendemos que não há ameaça escondida no céu. Trata-se de um alinhamento previsível e calculável. Ainda assim, a imagem da Lua vermelha continua poderosa, capaz de mobilizar olhares e gerar conversas em todo o planeta. Esse fenômeno reforça a percepção de que a Terra faz parte de um sistema dinâmico. A sombra que vemos projetada no espaço é a própria silhueta do nosso mundo desenhada sobre a superfície lunar. Ao observar esse contorno, temos uma rara oportunidade de visualizar indiretamente a forma do planeta que habitamos. A curvatura da sombra confirma sua geometria esférica, algo que já intrigava pensadores antigos. A conexão entre luz, atmosfera e movimento orbital transforma o eclipse lunar total em uma aula viva de física celeste. Cada detalhe visível resulta da interação entre radiação solar, gases atmosféricos e trajetórias gravitacionais. Enquanto a Lua emerge gradualmente da umbra, sua coloração retorna ao brilho habitual. O vermelho se dissipa, dando lugar ao tom prateado familiar.
o espetáculo se encerra com a mesma suavidade com que começou. Quando tudo termina, permanece a sensação de ter testemunhado algo grandioso e silencioso. A lua vermelha não é apenas um evento astronômico. É a prova de que vivemos sob um céu em constante diálogo com o planeta que chamamos de lar. Se a Lua completa uma volta ao redor da Terra em cerca de 29 dias e meio, uma pergunta inevitável surge. Por que não testemunhamos eclipses todos os meses? A lógica inicial sugere que, a cada ciclo lunar, deveria ocorrer um alinhamento perfeito entre Sol, Terra e Lua. À primeira vista, parece simples. Temos uma órbita regular, fases previsíveis e movimentos bem calculados. No entanto, o universo raramente se limita à aparência superficial. Existe um detalhe geométrico que impede essa repetição mensal e transforma os eclipses em eventos raros e aguardados. A órbita da Lua não está perfeitamente alinhada com o plano em que a Terra gira ao redor do Sol. Ela apresenta uma inclinação de aproximadamente 5 graus. Pode parecer uma diferença pequena, mas no espaço, essa variação é suficiente para alterar completamente o resultado. Por causa dessa inclinação, na maior parte do tempo, a Lua passa ligeiramente acima ou abaixo do alinhamento exato necessário para produzir um eclipse. O Sol, a Terra e a Lua não formam uma linha precisa. Falta o encaixe perfeito que permitiria a projeção direta de sombra. Imagine 2 anéis circulares cruzando-se em ângulo. Eles se encontram apenas em pontos específicos. Da mesma forma, o caminho orbital da Lua cruza o plano da órbita terrestre em 2 regiões bem definidas. Esses pontos recebem o nome de nodos. Somente quando a Lua está próxima de um desses nodos e coincide com a fase adequada, o alinhamento completo acontece. Se a Lua estiver cheia e alinhada em um nodo, pode ocorrer um eclipse lunar. Se estiver nova na mesma posição, o eclipse pode ser solar. Essas oportunidades são chamadas de janelas de eclipse. Elas não estão disponíveis todos os meses porque dependem da coincidência entre posição orbital e fase lunar. A mecânica celeste exige precisão temporal e espacial para que o fenômeno se concretize. Esse mecanismo cria um suspense natural no calendário astronômico. Sabemos que os eclipses são possíveis, mas não acontecem a cada ciclo lunar. O céu parece guardar o espetáculo para momentos específicos, como se seguisse um roteiro invisível. A regularidade desses eventos, porém, não é caótica. Existe um padrão que permite prever quando eclipses semelhantes voltarão a ocorrer. Esse padrão é conhecido como ciclo de Saros, um dos ritmos mais fascinantes da dinâmica celeste. O ciclo de Saros possui duração aproximada de 18 anos, 11 dias e cerca de 8 horas. Após esse intervalo, a geometria entre Sol, Terra e Lua se repete de forma muito parecida. Assim, eclipses com características semelhantes tendem a reaparecer. Essa repetição não ocorre exatamente no mesmo local do planeta, pois a diferença de 8 horas desloca a faixa de visibilidade devido à rotação terrestre. Ainda assim, a semelhança no tipo e na intensidade do eclipse impressiona pela regularidade. Civilizações antigas perceberam esse padrão muito antes da tecnologia moderna. Observadores atentos registravam eclipses ao longo de décadas e notavam que certos eventos retornavam em intervalos previsíveis. Essa descoberta conferia poder e prestígio a quem dominava o calendário celeste. Sem telescópios sofisticados, povos da antiguidade já compreendiam que os eclipses obedeciam a ciclos. Essa percepção reforçava a ideia de que o céu seguia uma ordem, mesmo que os mecanismos físicos ainda não fossem totalmente compreendidos. O suspense cósmico nasce justamente dessa combinação entre previsibilidade e raridade. Sabemos que o fenômeno virá, mas não de maneira banal. Ele exige que múltiplas condições coincidam no mesmo instante, criando um momento único no tempo. Se a órbita lunar não fosse inclinada, eclipses seriam acontecimentos mensais. A rotina celeste perderia parte de seu encanto.
A inclinação de 5 graus é suficiente para preservar o caráter especial desses alinhamentos. Essa pequena diferença angular demonstra como detalhes aparentemente modestos podem moldar grandes experiências humanas. Um leve desvio orbital é capaz de determinar se veremos ou não o Sol oculto ou a Lua mergulhada na sombra terrestre. O conceito de nodos também revela a tridimensionalidade do sistema solar. Não estamos lidando com círculos desenhados em uma folha plana, mas com trajetórias inclinadas que se cruzam em um espaço vasto e complexo. Quando a Lua se aproxima de um nodo, astrônomos sabem que uma temporada de eclipses está prestes a acontecer. Durante esse período, podem ocorrer um ou mais eventos em sequência, dependendo das fases lunares coincidentes. Essas temporadas reforçam a sensação de expectativa. O céu parece preparar o palco para um breve intervalo de alinhamentos raros. Depois, a inclinação orbital retoma seu papel e os eclipses voltam a se tornar impossíveis por alguns meses. O ciclo de Saros conecta gerações. Um eclipse observado hoje pode ter um equivalente muito semelhante ocorrido 18 anos antes e outro que se repetirá 18 anos no futuro. O tempo humano se entrelaça com o ritmo cósmico. Essa continuidade cria uma ponte entre passado e futuro. Pessoas que viveram quase 2 décadas atrás testemunharam um fenômeno parecido com o que vemos agora. Da mesma forma, indivíduos que ainda nascerão observarão repetições do mesmo padrão. A ciência moderna explica cada detalhe por meio de cálculos gravitacionais e modelos orbitais. Mesmo assim, o impacto emocional permanece. Saber que tudo depende de uma inclinação de 5 graus amplia a admiração pela precisão do sistema. O suspense não está na incerteza, mas na complexidade das condições necessárias. Cada eclipse é resultado de um encaixe quase perfeito entre tempo, posição e movimento. Se um desses fatores não coincidir, o espetáculo simplesmente não acontece. Essa dinâmica nos lembra que vivemos em um universo regido por leis rigorosas. Nada é improvisado no céu. A inclinação, os nodos e o ciclo de Saros formam uma engrenagem invisível que decide quando a luz será temporariamente transformada. Ao compreender por que não temos eclipses todos os meses, percebemos que a raridade faz parte do encanto. O intervalo entre os eventos aumenta o valor de cada alinhamento, tornando cada observação uma experiência aguardada. O suspense cósmico, portanto, não é apenas uma metáfora. Ele é a consequência direta de uma arquitetura orbital precisa. O universo estabelece as regras e nós aguardamos o momento exato em que os planos se cruzam novamente. Quando finalmente ocorre um eclipse, sabemos que não foi acaso. Foi o resultado de ciclos que se alinharam após anos de movimento silencioso. O céu, por instantes, revela a matemática que o governa. Assim, a pergunta inicial encontra resposta clara. Não temos eclipses todos os meses porque o universo opera em 3 dimensões, com órbitas inclinadas e cruzamentos específicos. É essa geometria delicada que preserva o mistério e a expectativa. No fim, cada alinhamento é um lembrete de que o cosmos funciona como um relógio complexo. As engrenagens orbitais giram continuamente, aguardando o instante exato em que Sol, Terra e Lua formarão novamente uma linha quase perfeita diante de nossos olhos. Existe algo profundamente enigmático nos eclipses que atravessam a história humana. Quando a luz se transforma no céu, a sensação de mistério surge de forma imediata. Esses fenômenos parecem ultrapassar a lógica cotidiana, como se fossem sinais de um universo que revela apenas fragmentos de sua imensidão. Ao observar um eclipse, muitos sentem que estão diante de algo sobrenatural. A luz desaparece ou muda de cor. O tempo parece suspenso e a paisagem assume uma atmosfera incomum. Mesmo assim, por trás dessa aparência quase mística, existe uma explicação baseada em física orbital e gravidade. A matemática que governa o movimento de planetas e satélites é responsável por cada alinhamento. A precisão dessas trajetórias permite prever eclipses com décadas de antecedência. Equações
descrevem posições futuras com exatidão impressionante, revelando que o espetáculo segue regras rigorosas. Ainda assim, compreender a mecânica não diminui o fascínio. Saber que a beleza do fenômeno surge de cálculos e forças naturais intensifica a admiração. A harmonia entre ciência e percepção transforma cada eclipse em um encontro entre razão e emoção. Muitas vezes pensamos no céu como algo imutável. As estrelas parecem fixas e a lua retorna ao mesmo lugar noite após noite. Essa sensação de permanência cria a impressão de que os fenômenos celestes são eternos e repetitivos. Porém, a realidade cósmica é dinâmica. O sistema Terra e Lua está em constante transformação. Pequenas variações acumulam efeitos ao longo de milhões de anos, alterando lentamente a aparência do céu que conhecemos hoje. A Lua, por exemplo, não permanece na mesma distância. Ela se afasta gradualmente do planeta a cada ano. Esse movimento é lento, quase imperceptível na escala humana, mas exerce impacto significativo ao longo de eras geológicas. Com o passar de milhões de anos, esse afastamento mudará a forma como os eclipses ocorrem. O tamanho aparente da Lua diminuirá no céu. Em um futuro distante, ela não conseguirá cobrir completamente o Sol durante um alinhamento perfeito. Quando isso acontecer, os eclipses solares totais deixarão de existir. Restarão apenas eclipses anulares nos quais um anel de luz solar circunda a silhueta lunar. O céu continuará oferecendo espetáculos, porém diferentes dos que vemos atualmente. Essa transição revela que certos fenômenos possuem duração limitada. O que hoje consideramos comum em calendários astronômicos pode tornar-se raro ou impossível em épocas futuras. O cosmos também atravessa fases e ciclos. A própria frequência e intensidade dos eclipses se transformarão ao longo do tempo. Alinhamentos perfeitos dependerão de novas distâncias e ângulos. Alguns eventos desaparecerão definitivamente, substituídos por configurações diferentes. Essa consciência altera a forma como percebemos o presente. Cada eclipse observado hoje representa uma oportunidade que não estará disponível para todos os seres humanos do futuro. Somos testemunhas de uma fase específica da história celeste. Quando o céu escurece durante o dia, a experiência vai além da observação científica. O momento provoca silêncio coletivo e desperta um senso de conexão com o universo. Por alguns minutos, o cotidiano é interrompido por um evento cósmico. Da mesma forma, quando a lua se torna vermelha no meio da noite, a transformação lenta da cor cria uma atmosfera contemplativa. O espetáculo convida à reflexão sobre tempo, espaço e nossa posição dentro de um sistema vasto. Esses instantes lembram que vivemos em um ponto preciso da evolução cósmica. A configuração atual do sistema Terra e Lua permite a existência de eclipses totais e lunares com características únicas. Essa condição não será permanente. A ideia de que o céu muda ao longo de milhões de anos amplia a perspectiva humana. Percebemos que nossa experiência do universo é temporária e localizada. O que vemos hoje é apenas um capítulo em uma narrativa muito mais longa. Apesar dessa transitoriedade, o mecanismo celeste continua operando com precisão. A gravidade mantém órbitas estáveis, regula velocidades e organiza movimentos em uma dança silenciosa que atravessa bilhões de anos. Esse mecanismo não produz ruídos, não anuncia suas transformações. Ele funciona de forma contínua, ajustando distâncias e trajetórias enquanto civilizações surgem e desaparecem na superfície terrestre. Cada alinhamento entre Sol, Terra e Lua é resultado dessa engrenagem invisível. Quando um eclipse acontece, testemunhamos o funcionamento exato desse sistema. É como observar um relógio cósmico marcando um instante raro. O mistério persiste mesmo diante da explicação científica. Saber como e por que os eclipses ocorrem não elimina o impacto emocional. Pelo contrário, amplia a percepção de que a beleza surge da ordem natural do universo. Ao contemplar o céu,
somos lembrados de nossa posição dentro de um sistema em movimento constante. Não somos espectadores externos, mas habitantes de um planeta que participa ativamente dessas interações gravitacionais. Essa percepção desperta um sentimento de pertencimento ao cosmos. Cada eclipse observado conecta a experiência humana a processos que transcendem gerações e atravessam eras inteiras da história planetária. Enquanto o tempo avança, o sistema continuará evoluindo. A Lua seguirá seu afastamento lento e novas configurações surgirão. O céu do futuro será diferente do que conhecemos, assim como o céu do passado já foi. Por isso, cada eclipse atual deve ser visto como um presente do momento cósmico em que vivemos. Um espetáculo raro, temporário e profundamente significativo para quem levanta os olhos e observa o universo em silêncio. Lá no alto, a engrenagem celeste continua girando com precisão absoluta. Movimentos invisíveis moldam o futuro do céu enquanto seguimos nossa rotina diária. O universo permanece em constante transformação. E mesmo quando a noite retorna ao normal e a luz se restabelece, a memória do alinhamento permanece. Ela nos recorda que fazemos parte de uma história cósmica em andamento, cheia de fenômenos que ainda aguardam revelação. Quando a Lua se torna vermelha durante um eclipse total, muitos enxergam apenas um espetáculo visual impressionante. No entanto, essa mudança de cor pode carregar informações valiosas sobre o próprio planeta que habitamos. O céu noturno passa a funcionar como um espelho sutil da atmosfera terrestre. A tonalidade avermelhada não surge por acaso. Ela depende diretamente da forma como a luz solar atravessa a camada gasosa que envolve a Terra. Cada partícula suspensa no ar influencia o caminho da radiação antes que ela alcance a superfície lunar. Pesquisas recentes revelaram que a intensidade dessa cor pode indicar a quantidade de partículas presentes na atmosfera global. Incêndios florestais de grande escala e erupções vulcânicas lançam enormes volumes de aerossóis no ar, alterando a transparência atmosférica. Essas partículas microscópicas espalham a luz de maneira diferente. Quanto maior a concentração de aerossóis, maior a dispersão dos comprimentos de onda curtos. O resultado é uma filtragem mais intensa, permitindo que apenas tons avermelhados atravessem com força suficiente. Durante o eclipse lunar total, a Terra bloqueia a luz direta do Sol. Ainda assim, parte da radiação contorna o planeta ao atravessar a atmosfera. Esse feixe filtrado atinge a Lua, iluminando-a com a assinatura óptica da composição atmosférica naquele momento. Se o ar estiver relativamente limpo, a Lua tende a apresentar um vermelho mais brilhante e luminoso. Quando há grande quantidade de poeira ou cinzas em suspensão, a coloração pode se tornar mais escura, com tons profundos que se aproximam do marrom. Erupções vulcânicas de grande magnitude têm papel decisivo nesse processo. Ao lançar partículas na estratosfera, elas alteram a maneira como a luz solar é filtrada por meses ou até anos. Eclipses, ocorridos após esses eventos, costumam exibir uma lua dramaticamente escurecida. Grandes incêndios florestais também contribuem para esse efeito. A fumaça carregada de partículas finas modifica a transparência do ar em escala regional e, em certos casos, global. Essa alteração deixa sua marca visível na aparência da Lua durante o alinhamento. Esse fenômeno transforma o eclipse lunar em uma espécie de termômetro atmosférico planetário. A cor observada não é apenas um detalhe estético, mas um indicador indireto da condição da atmosfera terrestre naquele período específico. Ao analisar imagens e medições de brilho lunar, pesquisadores conseguem estimar a quantidade de partículas presentes na alta atmosfera. A Lua torna-se uma tela onde a luz filtrada revela pistas sobre processos ambientais em andamento. A escala desse fenômeno impressiona. A luz que atinge a Lua atravessa diferentes camadas atmosféricas ao redor de todo o planeta. Assim, o tom observado representa a soma da influência de múltiplas regiões terrestres ao mesmo tempo. Em certo sentido, quando a Lua fica vermelha, ela está refletindo o estado coletivo da atmosfera global,
Cada faixa do horizonte contribui com um tom específico que compõe o resultado final visível no céu noturno. Esse entendimento amplia a relevância científica dos eclipses lunares. Eles não são apenas eventos previsíveis da mecânica celeste, mas oportunidades de observar como o planeta interage com a luz solar em escala global. O processo físico por trás dessa transformação envolve o espalhamento da luz. Partículas maiores e em maior quantidade intensificam a absorção e dispersão de determinadas frequências, alterando a intensidade do vermelho que alcança a Lua. Quanto mais carregada estiver a atmosfera, mais profunda pode se tornar a tonalidade lunar. Em situações extremas, a Lua pode quase desaparecer na sombra, adquirindo aspecto sombrio que impressiona observadores ao redor do mundo. Essa conexão entre fenômenos terrestres e aparência lunar reforça a ideia de que não estamos isolados no cosmos. O que acontece na superfície do planeta influencia diretamente o espetáculo que contemplamos no céu. O eclipse lunar total, portanto, torna-se um evento que une geofísica e astronomia. A interação entre luz solar, atmosfera e órbita lunar cria um retrato momentâneo da condição ambiental global. Esse retrato não é permanente. A cada novo eclipse, a combinação de partículas atmosféricas é diferente. Mudanças climáticas, atividades humanas e eventos naturais moldam a assinatura óptica refletida pela Lua. Ao longo da história, relatos de luas extremamente escuras muitas vezes coincidiram com períodos de intensa atividade vulcânica. Hoje, com instrumentos modernos, essa relação pode ser analisada com maior precisão. A possibilidade de utilizar eclipses como ferramenta complementar de monitoramento ambiental desperta interesse crescente. O céu noturno oferece dados indiretos sobre processos que afetam o clima e a qualidade do ar. Essa perspectiva transforma a observação do eclipse em algo ainda mais significativo. Não se trata apenas de admirar uma coloração rara, mas de perceber que a Lua está refletindo a realidade atmosférica do planeta. Quando a próxima lua vermelha surgir no horizonte, talvez ela esteja carregando mensagens invisíveis sobre incêndios distantes ou partículas lançadas por uma erupção recente. O tom observado pode contar uma história silenciosa. A ciência revela que o espetáculo não é apenas cósmico, mas também terrestre. A sombra da Terra e a filtragem atmosférica trabalham juntas para pintar a superfície lunar com nuances que variam de um evento para outro. Esse diálogo entre céu e planeta desperta reflexões profundas. A Terra deixa sua marca luminosa na Lua, mostrando que até mesmo fenômenos distantes carregam a assinatura de nossa própria atmosfera. A imagem da Lua vermelha ganha, assim, nova dimensão. Ela deixa de ser apenas símbolo de mistério e passa a representar um retrato dinâmico da interação entre luz, partículas e movimento orbital. Compreender esse processo amplia o encanto. Saber que cada tonalidade carrega informações ambientais torna o momento ainda mais envolvente e significativo para quem observa atentamente. Quando a Lua emergir da sombra e recuperar seu brilho habitual, o espetáculo terá terminado. Contudo, a lembrança de que o planeta projetou sua própria assinatura luminosa no espaço permanece. O eclipse lunar total revela que o universo é um sistema interligado. A atmosfera terrestre, a luz solar e a órbita lunar colaboram para criar um fenômeno que é simultaneamente belo e informativo. Assim, cada lua vermelha não apenas encanta, mas também comunica. Ela mostra que a Terra participa ativamente da cena cósmica, deixando registrada no céu noturno a condição invisível do ar que respiramos. O que parecia apenas um espetáculo distante, revela-se um espelho planetário. A Lua, iluminada pela luz filtrada, torna-se mensageira, silenciosa, refletindo o estado da atmosfera que envolve nosso mundo. Quando olhamos para a Lua no céu noturno, é fácil imaginar que seu caminho ao redor da Terra seja estável e imutável. Durante séculos, a órbita lunar
pareceu seguir um padrão previsível e confiável. No entanto, medições modernas revelaram que essa trajetória não é totalmente fixa. A órbita da Lua apresenta uma inclinação de aproximadamente 5 graus em relação ao plano em que a Terra orbita o Sol. Essa diferença angular é responsável por impedir que eclipses ocorram todos os meses. Sem essa inclinação, os alinhamentos seriam frequentes e previsíveis. Apesar dessa aparente estabilidade, a inclinação lunar não permanece constante. Pequenas oscilações ocorrem ao longo do tempo devido a interações gravitacionais complexas envolvendo a Terra, o Sol e outros corpos do Sistema Solar. Essas variações são sutis, porém reais. Instrumentos de altíssima precisão permitiram detectar mudanças minúsculas na orientação orbital da Lua. Essas alterações acontecem em escalas de tempo longas e exigem observações cuidadosas para serem identificadas. Mesmo discretas, elas exercem influência sobre o comportamento dos eclipses. Quando a inclinação da órbita varia, a geometria dos alinhamentos também se transforma. O ponto em que a Lua cruza o plano orbital terrestre muda gradualmente, alterando a posição dos chamados nodos ao longo dos anos e séculos. Esses deslocamentos afetam a frequência com que eclipses podem ocorrer. Em certos períodos, as condições tornam-se mais favoráveis para alinhamentos. Em outros, a coincidência entre posição e fase lunar torna-se menos comum, reduzindo a quantidade de eventos observáveis. A duração das temporadas de eclipses também sofre influência dessas oscilações. Uma temporada de eclipse corresponde ao intervalo em que o Sol se encontra próximo aos nodos lunares, permitindo alinhamentos. Pequenas mudanças na inclinação alteram a extensão dessas janelas. Essa dinâmica revela que o calendário celeste não é completamente rígido. Embora os eclipses sigam ciclos previsíveis, a forma como se distribuem ao longo dos séculos sofre ajustes contínuos. O relógio cósmico mantém sua precisão, mas suas engrenagens se reposicionam lentamente. A geometria dos alinhamentos futuros também será diferente da atual. Em milhões de anos, a configuração orbital entre Terra e Lua não será idêntica à que conhecemos hoje. O padrão de eclipses evoluirá conforme as oscilações continuam a ocorrer. Mesmo com essas mudanças, a previsibilidade permanece. A física que governa os movimentos celestes permite calcular posições futuras com grande precisão. O que se altera é a distribuição dos eventos ao longo do tempo, não a capacidade de antecipá-los. Esse equilíbrio entre estabilidade e transformação torna o sistema Terra e Lua especialmente fascinante. Pequenas variações acumuladas ao longo de eras redefinem a experiência visual do céu para civilizações futuras. Existe também um fator adicional que influencia o futuro dos eclipses. A Lua está se afastando gradualmente da Terra. Esse movimento reduz lentamente seu tamanho aparente no céu e modifica a forma como ela pode ocultar o Sol durante um alinhamento. Atualmente, vivemos em uma fase histórica rara. A Lua ainda possui o tamanho aparente ideal para cobrir completamente o disco solar, permitindo a ocorrência de eclipses totais. Essa condição não será permanente ao longo do tempo cósmico. À medida que o satélite se afasta, sua capacidade de bloquear totalmente a luz solar diminui. Em um futuro distante, apenas eclipses anulares ocorrerão. O Sol permanecerá visível como um anel luminoso ao redor da silhueta lunar. Essa transição demonstra que os eclipses atuais pertencem a uma fase específica da evolução do sistema solar. Não se trata de um fenômeno eterno, mas de uma coincidência geométrica que ocorre em um intervalo limitado da história cósmica. Cada eclipse total observado hoje representa uma oportunidade que não existirá indefinidamente. Gerações futuras talvez contemplem apenas versões anulares desse espetáculo, sem experimentar a escuridão completa provocada pela Lua. A inclinação variável da órbita lunar e o afastamento gradual do satélite formam um conjunto de mudanças que redefinem o céu ao longo de milhões de anos. O padrão que conhecemos é apenas um capítulo dessa narrativa dinâmica.
Essa percepção amplia a dimensão do tempo envolvido. Enquanto a vida humana se desenrola em décadas, os movimentos celestes evoluem em escalas que ultrapassam qualquer civilização individual. Mesmo assim, somos capazes de compreender esses processos. Ao observar um eclipse, testemunhamos um alinhamento que depende de múltiplas condições simultâneas. Inclinação orbital, distância lunar e posição do Sol se combinam para criar um momento único no céu. A consciência de que essas condições estão mudando lentamente intensifica o valor de cada evento. O espetáculo torna-se mais significativo quando percebemos que ele não se repetirá da mesma forma para sempre. O sistema solar permanece em constante transformação, ainda que em ritmos imperceptíveis à experiência cotidiana. Pequenas oscilações moldam o futuro dos alinhamentos e redesenham a frequência dos eclipses ao longo de eras. Essa dinâmica reforça a ideia de que o céu não é um cenário fixo, mas um ambiente em evolução contínua. A Lua segue seu caminho, ajustando gradualmente a geometria que torna os eclipses possíveis. Cada alinhamento, observado hoje, é resultado de um equilíbrio temporário entre forças gravitacionais e trajetórias orbitais. Esse equilíbrio muda lentamente, redefinindo o roteiro cósmico para as eras que virão. Compreender essa transformação amplia o fascínio pela observação do céu. O eclipse deixa de ser apenas um evento visual e passa a representar um instante raro em uma história cósmica em constante movimento. Assim, quando o próximo alinhamento ocorrer e a luz se transformar, estaremos diante de um espetáculo que pertence a um período específico do sistema solar. Um momento único que conecta presente, passado e futuro no mesmo céu. Se esse mergulho pelo cosmos fez você olhar para o céu com outros olhos, então já deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que despertam curiosidade, reflexão e aquele sentimento de maravilhamento diante do universo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas pelo espaço, pela ciência e pelos mistérios que ainda cercam nossa existência. Ative o sininho para receber cada novo episódio e continuar explorando o que existe além do que vemos todos os dias. O universo está em constante movimento e a próxima descoberta pode começar no próximo vídeo.